dia, boa tarde, boa noite. Este é o IArtCast, o podcast de pesquisa do Instituto de Artes da Unicamp. E o nosso convidado de hoje é músico, violinista e já foi coordenador do programa de pós-graduação em música da Unicamp. É o Adoniran Reis. Adoniran, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. E é um prazer ter você aqui, de verdade. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui nesse projeto que é tão importante para o Instituto de Arte, né? A gente discutir pesquisa em artes, né? Um assunto super interessante, então muito obrigado pelo convite, Ney. Eu que agradeço. Bom, então vamos começar do começo, né? Eu acho sempre legal a gente ter uma noção de como o nosso convidado chegou até aqui, né? Você se tornou um pesquisador, né? Mas isso foi um longo caminho. Você pode contar um pouco da sua história para a gente? Claro, claro. Bom, no meu caso, sim, eu me tornei, de certa forma, pesquisador cedo, porque no meu caso é difícil dissociar a pesquisa da performance, que é o campo no qual eu atuo, né? Então eu comecei a música bem cedo. Eu tive assim o privilégio, né, de ter uma família de músicos. Meus pais, minha mãe também violoncelistas, lá no Rio de Janeiro, e me interessei desde muito cedo pelo violino. Então, com 5 anos eu comecei as aulas de musicalização e 6 anos o violino. E fui trabalhando assim, cheguei a integrar algumas orquestras profissionalmente. Aí estudei um tempo em Paris, por 4 anos, dos 18 aos 22 e tal. E aí voltei pro Brasil, e já eu gostava muito da aula, fui desenvolvendo esse gosto lá fora, quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas, e comecei a ter então essa vontade de projeto, assim, de maior fôlego, de me tornar professor universitário em algum momento. E então, voltando para o Brasil, fui atrás de mestrado, doutorado que eu fiz aqui na Unicamp, e assim, aos poucos entrando na pesquisa e tal, e até que passei no concurso para professor da UFMG em 2018, fiquei lá 1 ano e meio, e aí fiquei sabendo que abriu vaga aqui na Unicamp, que é onde eu sempre gostei, né? Fiz meu doutorado aqui, estava sempre pela região. Você fez doutorado com o Esdras? Com Emerson. Com Emerson? Tá, ok. Que hoje é meu colega. E aí fiz de novo o segundo concurso para cá e tô aqui. Cheguei com a pandemia e desde então, e daqui não saio, espero, nunca mais. Legal, bacana. Olha, você tocou num assunto que eu acho que na área de música é super importante e é legal a gente debater sempre, que é a questão da pesquisa em performance. Tá? Eu vivi, de certa forma, a grande discussão, o grande debate que houve em torno desse assunto, que foi nos anos 90, quando começam a surgir os programas de pós-graduação em música no Brasil, né? Havia uma discussão bem intensa, vamos dizer assim, né? Em alguns casos até meio agressiva, porque havia uma parte do meio musical acadêmico, né, que assim não entendia a performance como pesquisa, né? Então, assim, de certa forma, esse grupo via assim a pesquisa em música sempre ligada à área da musicologia, ou musicologia histórica, né? Ou etnomusicologia, enfim, até a parte técnica, eventualmente, mas sempre com um viés musicológico, né? E havia uma outra corrente na época que dizia, não, a performance em si é um trabalho de pesquisa, né? E eu queria que você falasse um pouco, não sei se você viveu essa época, você é bem mais jovem que eu, né? Não sei se você viveu esse período ou participou desse debate, mas queria saber a tua visão sobre tudo isso. Eu não peguei o momento mais forte disso, né? A gente tem alguns textos que falam disso, né? Há 30 anos atrás, o meu pai foi professor da Unirio, tinha muito essa discussão, e o pessoal da performance, os músicos que só tocam, né, como era colocado, eram jogados para um escanteio, né? Tinha os sérios, né, os teóricos. E isso tem mudado, ainda às vezes
permeia uma outra pessoa, mas a performance foi ganhando assim fôlego, né? De uma forma muito forte, né? E um campo gigantesco, né, de pesquisa, de diferentes tipos de abordagem, e hoje até a CAPES, pra você ver como é que foi todo um processo, a CAPES reconhece a performance artística, a produção, como uma produção importante, né? Mas é um passo a passo. A Unicamp reconhece até um certo ponto, então a gente ainda tem muito espaço aí para Essa discussão que eu falei que eu vivi foi dentro da CAPES mesmo, Sim, né? Foi uma sim. dificuldade muito grande para se criar, né, um sistema de pontuação, enfim, para pesquisa ativa. Mas na época, olha, eu vou dizer uma coisa assim, existia realmente, né, nesse debate, os dois lados tinham um pouco de razão, né? Porque também, como era uma coisa muito recente, muito nova, tal, havia muita gente que colocava assim, não, mas se eu faço um concerto é igual ao defender uma tese. E aí, fala, não Sim. é bem assim, né? É. Então, assim, eu queria saber de você, que é alguém que atua hoje, 30 anos depois, né, dessa Sim. discussão toda, você atua na área, né? Qual é o caminho da pesquisa em performance? Assim, eu queria que você ajudasse o nosso público a entender o que é uma pesquisa em performance. Quer dizer, o próprio ato de você estar preparando, né, um repertório, tudo é pesquisa? Ou explica para a gente como você entende a pesquisa em performance. Olha, é um campo muito vasto. Então, assim, muitas vezes pesquisadores do nosso campo não entendem assim o tanto de possibilidade. Então, assim, preparação da performance é um aspecto. A partir disso, você tem várias metodologias. Desde, por exemplo, a autoetnografia, que está super na moda hoje em dia, a outras metodologias, usando. Tem professores que trabalham com softwares que analisam duração disso, do movimento, captação do gesto. Então, tem isso. Você tem pesquisas sobre performance de outras pessoas, você tem pesquisas sobre repertórios, você tem pesquisas também que vão trabalhar aspectos técnicos dos instrumentos, desenvolvimento, relacionando também com acústica, relacionando com medicina, na questão do corpo, né, de lesões, fisioterapia, ansiedade da performance. Então, músicos que trabalham a questão de como lidar isso, e aí você conversando com psicólogos, com psiquiatras, enfim, uma série de... Tem uma interdisciplinaridade interessante. Então, é um campo muito vasto, assim, depende muito... Você citou a metodologia que é autoetnografia. Explica para o nosso público o que é. Tá, eu não sou talvez a pessoa mais indicada a falar sobre isso, que superficialmente, assim, com um pessoalmente não. conceito só. Eu não trabalho muito com isso. Mas a ideia de que o próprio pesquisador se torna, de certa forma, o sujeito do processo. Então, se eu vou trabalhar certos aspectos performáticos, eu vou analisar a minha performance. Aí, diversas formas, tem várias metodologias, mas anotando registros de estudo e tentando achar um caminho a partir do olhar voltado para si próprio. Seria mais ou menos isso. Legal. Um outro campo que eu acho que, nessa interdisciplinaridade, que eu acho que também se aproxima muito, é o da biomecânica. Sim. Né? Ou seja, aquelas metodologias que trabalham com o físico propriamente dito, né? Que, de certa forma, assim, não sei se a comparação é muito boa, mas assim, o músico instrumentista, ele tem muito de atleta. Sim. Né? Porque assim, a tua preparação física é muito importante. É que às vezes tem a impressão assim que o correto seria dizer assim, nós somos microatletas, né, os músicos. Muito localizado. É porque você é atleta aqui, né, assim, nos dedos, ou assim, é muito mais precisão, né, mas enquanto o trabalho físico é similar ao de um atleta, a musculatura está em dia. É exatamente né, isso. assim, a tua parte óssea tá tudo bem, você não tem nenhuma inflamação. Se evitar, né, ter uma tendinite, né, alguma coisa seja decorrência disso, né? Isso aí tá sendo bastante explorado no campo da pesquisa de performance? Bastante. É uma profissão complicada nesse aspecto, a pesquisa em música, porque não é sempre, mas ela envolve também
é isso que você está falando, essa parte física. Se eu não estudar todos os dias o meu instrumento, para além de todas as atividades que a gente desenvolve, eu não consigo mais tocar. Se eu fico 3 dias sem tocar, já fica esquisito, né? Uma Uhum. semana já parece que eu nunca toquei. Então tem uma questão fisiológica mesmo, todo dia pegar. Mas tem pesquisas sobre isso, sim. Sim, trabalhando musculatura, tem gente explorando essa parte. O outro aspecto também que você mencionou é o do uso da tecnologia, né? Também é outra corrente, outra metodologia, né? Mas é o que você falou, né? Você, por exemplo, trabalhar com sensores para Sim, ver estudar o como é feito movimento. o movimento, É. né? Enfim, esse tipo de coisa. Tem várias e várias. Tem pesquisadores que trabalham a questão posicionamento corporal, jogo de palco, que às vezes você acha que parece uma coisa espontânea e é completamente estudada. Uhum. Tem um pesquisador muito bom, que é o Fausto Borém, lá da O UFMG. Fausto Grande, É, contrabaixista, eu gosto muito dele. exatamente. Ele tem todo um trabalho sobre isso aí, analisando Caetano, Elis, e ele pegando a Elis, que tem um componente que você olha, você fala, é extremamente improvisado, ele analisa várias performances, como que os movimentos são extremamente calculados. Então, assim, no ápice da música, ela olha para cima, depois ela faz isso aqui, tem todo um movimento que ele vai analisando, que não parece, mas também é estudado, né? No campo da música popular, isso é bem, assim, bem nítido, Sim, porque, em geral, o músico popular, e particularmente os cantores, porque o cantor ele é meio que à frente, né? sim. Assim, a identidade daquele grupo, né? Uhum. Tanto que eu brinco muito, né, com os cantores e os músicos, eu falo, olha, os músicos reclamam muito dos cantores, né, porque eles aparecem muito, obviamente, Uhum. né, e tem aquelas brincadeiras de meio, né, de métier, mas eu brinco com eles e falo, não, é isso mesmo, porque assim, pensa bem, se você tem um grupo musical, em princípio, claro que tem exceções, mas em princípio, você consegue substituir o guitarrista sem grandes problemas, né? Você consegue gente do mesmo nível, claro que tem, né? É outra Sim. pessoa, é um artista diferente, tá? Tudo bem, mas você consegue manter o grupo. Agora você não consegue trocar o cantor, Uhum. porque o cantor ele é a identidade, né, de É, grupo. Então assim, essa própria natureza do cantor ser meio músico e meio artista performático, eles trabalham sim isso, né? Eles têm, né, o estudo da coreografia, em geral eles têm diretores, né, cênicos que cuidam disso na preparação de um show, né, sim, enfim, sim. não é totalmente aleatório, como você falou, não é totalmente coreografado também, É, tem uma certa liberdade, mas tem pontos, né, de você buscar o meio do palco, buscar as pontas dos palcos, se dirigir a um sim. músico. Na ópera é a mesma coisa, Na né? ópera, sim, a ópera é a direção Sim. cênica mesmo, né, É. mas mas então, agora na música erudita eu não sinto isso tão forte. Eu não sinto que haja uma preocupação do músico erudito com a performance tão grande. Depende. É isso que eu estou colocando para você. Eu quero ouvir É, você. são correntes, né? Uhum. Então, assim, tem grupos que têm vindo ultimamente que estão incorporando essa questão do espetáculo visual de uma maneira muito forte. Então, você vai ver orquestras que tocam descalças, que Ah, têm sim, uma sim. movimentação muito forte, que passeiam, que usam Sim, cores. performances mesmo. Tem voltado e bem trabalhado nessa questão. Sim, os flash mobs, Também, inclusive, também né? coisas que, Mas você né? vai ver, assim, num contexto mais, entre aspas, tradicional, por exemplo, uma sala de concerto, vai ver uma orquestra tocar um repertório erudito, né? Com Tradicional. muitas aspas, né? Com uma performance mais dessa forma, e tentando chegar mais próximo a um show de rock em alguns aspectos. Uhum. Mas não é, são alguns que fazem isso, não é ainda uma coisa em geral, não. Na música dita erudita, assim, nas formações de uma orquestra, falando assim, orquestra, quarteto, convencionou-se um pouco a você apagar o músico visualmente, Uhum. para você concentrar na música. Então, são roupas pretas, Uhum. são roupas, todo mundo vestido da mesma forma, ou sem chamar tanta atenção, para você chegar lá, fechar os olhos. Isso desde muitos anos. E permanece em grande parte, né? Legal. Então, vamos aproveitar tudo isso que todo esse preâmbulo que a gente Hum, fez, para falar um pouco do teu trabalho, né? Você Eu não sei o que você fez antes, mas com certeza você fez um mestrado e um doutorado, né, que já são duas pesquisas hum, acadêmicas, né,
Fala um pouco sobre o seu trabalho para a gente, para o público. Tá. Ó, eu sempre tive vários interesses. Então, na pesquisa, isso acaba se refletindo um pouco também. Então, assim, eu não sou daqueles pesquisadores que pegam uma pesquisa lá na graduação e leva até Aham. muitos anos. Eu vou explorando, né? Então, eu fiz um mestrado na UFRJ e na época, eu fiz um mestrado em musicologia. E muito no limiar de uma performance também, Quem foi teu foi orientador o lá? André Cardoso, que é o maestro da orquestra, professor de Uhum. regência. Então a gente estudou um violinista brasileiro do século XIX, chamado Joaquim Manuel, não, Manuel Joaquim de Macedo, que o tio dele era o Joaquim Manuel de Macedo, Uhum. que é o autor da Moreninha. Ele era Sim. sobrinho do romancista. E, ao que tudo indica, um virtuoso, assim, vai ter estudado em Bruxelas e feito uma carreira brilhante. Aí voltou aqui no Rio de Janeiro, e lá para 1870, uma coisa assim. E aí conseguiu ser nomeado mestre de capela, da Capela Imperial. E aí, na hora de assumir, ele fugiu, assim, foi para o interior de Minas e ficou lá e morreu, dando aula para meninas da sociedade piano, Uhum. escreveu ópera, fez um monte de coisa. E aí eu estudei um dos concertos dele, assim, extremamente virtuosístico, assim, limite intocável, né? E aí fiz uma pesquisa sobre ele bastante, um contexto e tal, e sobre essa peça. E aí no doutorado, Só uma coisa, foi só o estudo acadêmico, só a dissertação, ou foi acompanhado de recitais e a parte de performance da obra dele também? não, ali foi só a Foi dissertação. só a dissertação. Era o mestrado Tá, era em musicologia, tá legal. não previa o Aham. recital. E aí no doutorado, aí sim, fiz em performance e fiz numa atividade que eu vivencio muito no dia a dia, que é o quarteto de cordas. Eu faço parte de um quarteto de cordas já há 10 anos, que tem sido bastante atuante, Uhum. no chamado Quarteto Carlos Gomes. Sim. A gente grava todo ano, tem um CD, enfim. E aí eu quis fazer sobre ser uma coisa que me interessava muito, né? E sobre a prática de quarteto, né? Tanto abordando um pouco uma questão histórica da formação, entendendo um pouco como é que se formou, e, e trabalhando questões que todo mundo encara quando vai fazer música de câmara, como é que a gente vai trabalhar, sincronismo, afinação, coisas do tipo. E eu ainda usei o meu conjunto como meio de pesquisa, Laboratório. laboratório. Então tem um capítulo que a gente foi trabalhando em 3 obras distintas e eu fui transcrevendo certa parte de ensaio e tal. Um diário de campo, assim. Foi um pouco isso, não foi Tá. exatamente um diário, mas foi pegando tudo que eu tinha trazido nos outros capítulos ali, botando exemplificando, né? Uhum. E foi bem divertido. Então, essa foi a pesquisa do doutorado. Aí, a partir daí, eu continuei pesquisando algumas coisas sobre música de câmara e outras sobre materiais didáticos, né? Ou também questões que vão surgindo em aula. Às vezes me vem uma ideia de um artigo numa aula com Uhum. alguém fala alguma bobagem, que eu falo, Uhum. nossa, essa bobagem eu sempre escuto isso, então eu preciso escrever sobre isso. Aí eu começo a pesquisar, a escrever. E atualmente eu estou trabalhando muito sobre, voltando um pouco ao mestrado, que não é especialmente esse compositor, mas é repertório dessa época. Então, assim, são peças para violino, violino e piano de salão, assim, da virada do século XIX para o XX. Então, eu consegui um financiamento da PRP, um edital para novos docentes que tivemos, Uhum. e fui na Biblioteca Nacional, trouxe 36 peças dessas, Legal. e gravei 11 com uma aluna de graduação e outras para violino solo. Agora eu estou finalizando a edição das partituras, e vai virar um e-book, né, que tem Muito bacana. tanto as partituras, contextualização de cada autor, Uhum. e um exemplo, sim, um link, um QR Code, que seja para uma ideia, uma interpretação possível Sim. da peça. E aí a ideia é colocar isso de uma ordem progressiva como um tipo de repertório a ser utilizado num curso de graduação.
desde o mais simples ao mais complexo, com possibilidades alternativas. São peças super interessantes e bonitas, e algumas bem difíceis, outras mais tranquilas. Então, estou trabalhando um pouco nisso agora. E eu estou querendo, então vou gravar nesse projeto 11, mas eu quero continuar gravando outras, tocando, escrevendo É uma sobre, coisa que é editando. permanente, pode ser permanente, né? Você vai acrescentando lá. Eu acho até mais para frente, quem sabe, fazer uma catalogação, um Você site. sabe o assim. que eu acho muito legal esses projetos e nesse sentido a universidade ajuda muito, Sim. muito porque você vai e a universidade fica e a coisa fica lá, né? Então, Sim. usar essa tecnologia que a gente tem hoje disponível para colocar à disposição esses trabalhos, né? Para que você tenha acesso às partituras, às gravações, aos comentários, às pesquisas, tudo num lugar só, né? Tem um projeto, não é tão sofisticado assim, nesse sentido que eu estou falando, né? De ter essa metodologia, né? Mas que é maravilhoso, que é o Música Brasilis. Sim. É um projeto incrível. Você conhece o pessoal? Conheço, já peguei muita partitura lá. Teve uma peça que eu toquei, botei uma gravação no YouTube, eles botaram no site, assim, justamente. É um pouco essa ideia, né? E é permanente. Uma gravação de referência, assim, entre aspas, né? Para quem não conhece Música Brasilis, eu estou sugerindo aqui. Música Brasilis é um site maravilhoso. Da Rosana Lancelotti. Né? Rosana Lancelotti, exatamente. Inclusive eu tive a oportunidade de entrevistá-la também num podcast que eu fazia na rádio, né? E ela, assim, eles desenvolveram um trabalho maravilhoso com compositores brasileiros. Você encontra partituras de compositores brasileiros de todos os gêneros e fica lá disponível para quem quiser. Gratuitamente. A Lenita trabalha muito com Lenita muito. A Lenita, inclusive, ela resgatou, né, pessoas esquecidas, né? Eu lembro com o Santana Gomes, por exemplo, foi um nome que surge a partir do trabalho da Lenita. Uma das peças que eu gravei nesse projeto é do Santana, uma pequena peça para violino e piano. Então, a gente tem aqui também um acervo muito legal, que não sei se você já visitou, que é do CCLA, o Centro de Ciências, Letras e Artes, que guarda o acervo do Carlos Gomes. Eu sei, mas não cheguei a vale a pena ainda. ser um dia lá, fazer uma visita também guiada lá. Tem a Meire, que é nossa doutoranda aqui também, e ela não trabalha lá, mas ela ajuda eles em projetos de leis, coisas do tipo. E ela é museóloga, então se você quiser um dia conversa com ela e vai fazer uma visita que vale a pena, e recomendo a vocês também visitar o acervo do CCLA, que guarda realmente, né, esses originais do Carlos Gomes, o piano dele que está lá também, né, enfim. Não, é maravilhoso. O Música Brasilis, além dele, tem o Sesc Partituras também. Sesc Partituras, sim. Um pouco semelhante, né, disponibilizando acervos. Então, muito legal se você fizer. O que eu acho bacana é que um projeto como o teu dá para ir além de só disponibilizar a partitura, né? Você ter pesquisas, né, também correlatas, então você pode pegar, tocar a peça, ouvir a peça, ver o que já foi estudado sobre ela. A ideia a longo prazo é fazer isso, site onde agrupo tudo. É muito frequente, assim, como eu tenho assim, uma certa prática de tocar música brasileira desde sempre, né? Então, vários colegas me perguntam, você tem alguma peça legal, uma peça isso? E assim, tem muita coisa maravilhosa. Mas no período romântico, assim, um romântico tardio brasileiro, teve um pouco um apagamento histórico por um bom período, então é um repertório que a gente está descobrindo um pouco mais agora. Então, tirando algumas peças mais conhecidas, a Sonata do Paul Miguel já entrou no repertório, essas pecinhas assim que a gente está trabalhando são... Não, eu lembro quando eu fiz graduação, a dificuldade que a gente tinha para encontrar partituras de compositores brasileiros, especialmente desse período, porque século XX a gente tinha, os caras estavam vivos, né? Sim. A gente ia atrás e tal. Mas esse período que você falou realmente é um período que foi muito apagado. A gente tinha a impressão que você tinha o Barroco Mineiro, Padre José Maurício e depois tinha um apagão. O movimento modernista foi super importante, nacionalismo e tudo, mas teve um lado um pouco mais complexo nesse aspecto não é apagar, mas criticar um pouco tudo que tinha assim uma característica mais europeia, que é de fato que a gente tinha.
Então é um repertório que está sendo trabalhado e está sendo resgatado, eu acho que graças às universidades, em sua maior parte, né? Isso é um interesse das universidades e que esse repertório está começando a circular. Então, não só para violino, mas diversas formações, orquestras. Então, tá num momento interessante, né? Então, assim, você acha que, a partir do que a gente conversou, me parece que daquele período lá que a gente começou a falar dos anos 90 para cá, já se acumula um trabalho razoável no campo da Sim. pesquisa em performance, né? Não, bem grande, bem interessante. Mudou bastante, sem dúvida. Hoje é um campo já bem mais estabelecido. Todos os congressos importantes têm uma parte performance bem legais. Tem congressos inteiramente dedicados à Sim, foi performance. criada, né, a Associação Brasileira de Sim, Performance Musical, né, a a BRAPEN. BPM, que foi a Sônia Rai, inclusive, É, uma das fomentadoras, primeira sim, presidente e tal. Aliás, a Sônia Rai, vale a pena citar aqui. sim. Sônia Rai, contrabaixista, professora da Federal de Goiás, ela Uhum, teve uma importância muito grande nesse processo todo. sim, Porque na época dessa grande discussão, pouco depois ela pegou a presidência da Ampon. E dentro da Ampon, que é, para quem não conhece, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, hum, dentro da Ampon, ela que assim lutou muito, brigou muito mesmo para que houvesse essa área de performance, que a performance fosse também é, passível de você apresentar como trabalho sim. dentro do Congresso, enfim, né, tudo mais. E essa coisa dura até hoje, né? Ela teve um É, papel muito importante nessa história aí, na Ampon tá super consolidado, né? consolidado. Você É. não só tem os artigos, mas você tem recitais comentados, Uhum, vários tipos de participação na performance uhum. possíveis. Muito legal. E assim, agora para o futuro, o que você vê, Doriana, assim, o que você vislumbra? O que está acontecendo hoje no estado da arte? Assim? O que está sendo feito que você acha que é muito legal, ou que você acha que vai ter continuidade, enfim, que vai marcar de alguma maneira? Olha, eu não sei te falar assim, eu espero que tenha continuidade, mas eu não sei, porque a coisa tá mudando tão rapidamente, né? A forma como a gente faz arte, como a gente consome arte, as pesquisas em inteligência artificial e performance estão Uhum. surgindo também. Eu honestamente eu não sei, eu Acho que sinto ninguém que sabe, Doriana, a gente dá é, palpite. A gente... não, exatamente, eu não consigo chutar para onde que vai, assim, Uhum. eu não sei. Você já se deparou com alguma coisa ligada à inteligência artificial nesse processo aí, né, ligada à performance artística e tudo Não, mais? só em conversas, assim, eu sei que o Hashimoto tem um projeto que ele estava desenvolvendo lá na França de percussão com inteligência artificial, ele foi lá, enfim, não sei se ele já está aí, já gravou, eu sei que ele teve alguns problemas técnicos de maquinário, mas pessoalmente ainda não tive essa Porque eu pesquisa. acho que é o grande dilema do momento, não só para a nossa área, mas para todas as áreas, né? Assim, de qual o impacto que a inteligência artificial vai ter, né? Em algumas ela já tem um impacto muito grande, né? Uhum. E com aspectos positivos e negativos, Sim, né? Porque, por exemplo, tem um é mais ou menos a discussão dos anos 90 da é, performance, né? A polêmica. Tem gente assim que é absolutamente contra, né, e vê um potencial destrutivo, né, uhum. grande na inteligência. E tem um outro grupo que fala, não, tem coisas, né, assim. Eu sempre acho que esse tipo de processo é o inevitável. Não adianta você ser a favor ou Não, contra. Ele vai acontecer. é, O que você tem é que saber como lidar com ele, né? Aliás, a gente já viveu isso, como as coisas mudaram muito rapidamente, né? A passagem de um mundo analógico para um mundo digital já foi muito marcante nesse sentido, né? Havia pessoas que negavam, né, esse mundo digital. Mas a mesma coisa que eu estou falando agora, não adianta negar, né? Ele vai é, acontecer. Como é que você vai se virar dentro disso, né? é. A inteligência Desculpa. artificial veio para ficar, isso não tem dúvida. Eu não vi ainda muito no que eu faço como violinista, né, intérprete, eu ainda não vejo muito ela
onde que ela vai entrar nisso daí. Então, não é um mercado que ainda está, talvez, acho, composição, outros já está bem forte, mas na performance ainda não vejo Não tanto. está muito claro, né? É, Não está muito tá claro. sendo desenvolvido, então as coisas ainda, quando você vê alguma coisa feita pela IA, você já identifica, ainda, pelo menos no universo do violino, acho que ainda vai um tempinho. O problema é que, assim, nesse universo do instrumento acústico ainda, da produção musical mais tradicional, né, demora mais a chegar. Nos campos mais tecnologizados da música, ela já entrou, assim, porque há uma, né, já a porta está aberta, né, já é tecnológico, já usa eletrônica, já. Então, de repente, você entrar com inteligência artificial. Na pesquisa, na pós-graduação. E no campo da música mais tradicional, do instrumento acústico, ainda é o músico que está lá segurando tudo. Por né? enquanto. Por enquanto. Agora, as pessoas, assim, sempre nesses processos de transformação, você tem aquelas correntes, né? Aquelas pessoas que falam, não, vai acabar, né? Não vai ter mais. Mas disseram a mesma quando surgiu o cinema, disseram que o teatro ia acabar. Quando surgiu o cinema, disseram que a fotografia ia acabar, né? Ou melhor, quando surgiu a fotografia, disseram que a pintura ia acabar, enfim. E as coisas não acabaram. Mas uma coisa acontece nesses processos. As coisas sobrevivem naquilo que elas têm, que é insubstituível. Então, por exemplo, quando eu falei da fotografia e pintura, quando surge a fotografia e as pessoas falam, bom, a pintura tornou-se desnecessária, porque a função da pintura era fazer retratos, né? Retratar o mundo e as pessoas. Aí a pintura teve que se reinventar, dizer assim, não, nosso papel não é isso, a fotografia faz retrato, então tá bom, então a gente vai fazer outra coisa. Sim. E é aí que você tem o surgimento dos movimentos, né, do impressionismo, depois do expressionismo e tudo mais, o cubismo que vem, que vai chegar no abstrato, é aquele caminho todo que é século XX. Sim. Né? Mas isso é disparado a partir do momento que a pintura tem que achar sua identidade. Né? O teatro é a mesma coisa, né? Quando surge o cinema, fala, o teatro vai acabar, né? Porque não, nunca acabou. Por quê? Porque o teatro ele tem essa característica, né, de ser ao vivo e isso ninguém tira dele, não há cinema que substitua, então sobrevive. Então, assim, a impressão que eu tenho é que essa abordagem mais tradicional da música, né, que é a coisa mais simples que existe, que é o músico tocando, né? Os músicos tocando, né? Assim, ela não é ameaçada nesse sentido do desaparecimento, mas ela sofre um impacto, né? Você, como violista, sente esse impacto, né, dessas transformações do mundo tecnológicas e tudo mais na música de concerto, né, no dia a dia do músico? Ney, eu não acho assim diretamente ligado à IA. Não, é mais falando amplo. com músico. É mais amplo. Mas como tecnologia, sem dúvidas. Assim, a questão do público que vai assistir um concerto está cada vez menor. Né? Então, vou dizer, o jovem hoje em dia, às vezes ir na rede social e comentar equivale a ir num concerto. Né? Depois eu vejo vídeo. Os alunos não têm essa prática de assistir concerto. Então, a tecnologia, eu acho que um pouco, também essa coisa do vídeo curto, a atenção que cada vez menor, isso impacta nessa coisa do fazer musical. Então, o público está cada vez mais escasso, as séries estão fechando, né? Séries de concertos cada vez menos, né? E eu acho que a tecnologia não é o único fator, mas é um dos, né, nesse aspecto. Você mencionou uma coisa interessante que é a resposta do público jovem, né? Eu não me lembro de memória qual foi, mas uma das grandes orquestras do mundo, provavelmente a Sinfônica de New York, que há alguns anos, isso faz uns 5, 6 anos, ela publicou um trabalho que ela estava muito preocupada porque os assinantes da orquestra continuavam sempre da mesma idade, não tinha renovação. Eles iam envelhecendo, eram aqueles mesmos assinantes, e quem entrava normalmente era da mesma faixa etária daqueles que já estavam, e que eles não estavam conseguindo ter assinantes jovens mais, e eles estavam muito preocupados com isso.
É. né? Acho que faz muito sentido dentro disso que você está falando aí. As coisas mais simples, às vezes, eventualmente, eu posto um vídeo tocando em algum concerto, uma coisa assim, numa rede social. Aí eu coloco um vídeo de 5 minutos, 2 minutos, um vídeo curto. Quando chega assim, postou, ele carregou, dá 20 segundos, os alunos estão comentando, nossa, muito bom, professor. Não deu Não deu o tempo da 15 leitura. segundos, não deu 2 minutos. E já Tá. tem um monte de gente comentando, muito bom, que legal, não sei o que. As pessoas não têm mais paciência de assistir. E aí você pega os vídeos, eu tenho alguns em rede social, agora o Instagram, ele mostra o tempo médio que as pessoas assistem o vídeo. É 17 segundos. De 2 minutos. É uma coisa curta. Então, a cada vez a retenção da atenção do jovem, bombardeado por informações, faz com que ir num concerto sem a tela e ficar lá durante 1 hora está cada vez mais difícil. Eu acho que, como você falou, não é exclusivo da música. Isso Não, é um não, fenômeno não. social. E olha, eu acho que não é só o jovem, não. Eu acho que as gerações mais velhas também. O volume de informação que você processa hoje diariamente é tão grande que você tem, assim, você pensa muito bem a que você vai dedicar 1 hora, sabe? Eu sinto, por exemplo, que assim era muito mais comum, tanto para mim, pessoalmente, quanto para as pessoas que eu convivo há 20 ou 30 anos, estar na rua, assim, de repente estar passeando e falar, vamos ver um filme? Vamos entrar no cinema e ver um filme? Era mais comum. Hoje você planeja, amanhã eu vou ao cinema, ou seja, essas atividades que envolvem um tempo maior, você se prepara mais. Você vai visitar um museu com obras muito famosas, vai no Louvre, por exemplo, aí você vai ver um grupo ali em frente à Mona Lisa, tirando fotos, aí um outro em frente a uma outra obra famosa, e todas as outras 200 obras entre esses dois, não tem ninguém, né? Então, muitas vezes, o ir ao museu é mais você registrar que esteve, para que outros vejam, né? Do que você, de fato, sentar, olhar, ficar vendo. E que são horas e horas, né? São horas Esses e horas. museus enormes aí, você passa horas e um dia inteiro. Você passa lá dentro. Mas você pode até dedicar, tenho 3 horas, 2 horas para perder, vou ver essa sala. Não tem isso. As pessoas vão das obras famosas, tiram a foto. Então é um pouco isso. A relação com a própria arte mudou, né? Isso que você falou é muito interessante. Quer dizer, hoje é uma preocupação muito grande você mostrar que fez tal coisa e não o fazer propriamente dito. Sim. Né? É interessante. Isso em tudo. Festivais de música, os alunos precisam registrar a foto com o professor depois para postar, senão não tiver. Essa coisa que eu estou dizendo do imediato, né? De você pegar o público assim, né? No ar, eu sinto que mudou demais. Por exemplo, quando eu era adolescente, o Municipal de São Paulo tinha uma programação que era sextas-feiras às 6 da tarde. Era tipo um happy hour que eles faziam para pegar o pessoal saindo do trabalho, da escola, tal. O que eu assisti de coisa boa, tanto concertos de música erudita quanto shows de música popular. Alternava, assim. Cada sexta-feira era uma coisa. Era sempre música, mas cada vez uma coisa diferente, né? E eu lembro assim, quantas vezes eu estava no centro da cidade na sexta-feira e eu falava, esperar mais 1 horinha para ver o que vai ter hoje. O que vai ter? Eu nem sabia o que ia ter, sabe? Assim, você ia lá e lotava o municipal, cara, só com o cara saindo assim do trabalho e tal. Eu não sou capaz de dizer sim ou não, mas eu tenho a impressão que hoje uma programação dessa não teria tanto sucesso quanto na época. Não, e eu acho que não é nem uma questão de acesso, porque como são atividades financiadas pelo Estado, quase sempre, né, que a arte dificilmente se sustenta sem um auxílio, é muito mais barato que ir no cinema. Você ir num concerto, você consegue de longe. pagar muitos concertos de graça, mas mesmo assim não o acesso hoje é muito grande. Toda orquestra faz programação ou a preço, se não de graça, a preço muito popular, preço muito baixo. Né? Então, aí tem alguns tipos de programação que chamam mais atenção, mas mesmo assim é aquilo que se fala, são pessoas mais idosas, né? O mesmo tipo de público. Então, esse eu acho uma questão
importante para a gente pensar sobre, né? A forma de fazer conteúdo, né? De você divulgar seu trabalho, tudo isso está sendo transformado pela tecnologia. Nesse sentido, uma instituição que está sendo muito ameaçada é a Orquestra Sinfônica, né? Sim, Porque é uma coisa muito grande, muito cara, e como você falou, depende de financiamento, sim, ou do financiamento público, governamental, ou da comunidade, né, que são as filarmônicas, né? Um grupo, uma cooperativa se reúne e levanta recursos para ter uma orquestra, sim. né? Que está cada vez menos comum. Hoje em dia é cada vez mais Estado mesmo que tá bancando, né? Agora, eu já vi vários movimentos no sentido, a gente vê toda hora, né? Movimentos no sentido de acaba a orquestra, né? O para que manter um negócio tão caro, né? E, enfim, você que viveu muito próximo da orquestra, não sei se seus pais foram músicos de orquestra, Sim, eu também. você também, Também. né? 2 violoncelistas, um violinista. É, você que viveu esse mundo, que conhece esse mundo, o que você tem a dizer sobre isso? O que você sente sobre a orquestra sinfônica? Eu acho uma pena que tá cada vez mais restrito, né? Eu acho que é um universo muito legal, muito interessante, até no âmbito de formação, né? Que nem você falou, quando você era novo, você frequentava. Uhum. Expande horizontes, você tem uma infinidade de repertórios, não só os mais tradicionais, mas muita música brasileira, muita música moderna, muita música de pessoas menos conhecidas. Então é uma coisa maravilhosa. Deveria ser entendido como e não é tão caro, Ney. Não, não é tão caro. Não é. É assim, Cê- aparentemente caro. Se É, você fala assim em padrão governamental, de recursos é, governamentais, não é tanto assim mesmo. é. Não é nada Não, porque demais, né? cria-se essa ideia que é uma coisa elitista, que é uma coisa cara, mas aí eu não vou nem entrar no mérito de uma prefeitura que faz um show milionário uma Não, não, noite. é incomparável. Às Cê vezes gasta muito no menos. cachê de um show milionário você Você paga meses de orquestra. É. Exatamente. É uma coisa que não é tão cara assim. E, e, e dependendo, você até. Tem orquestras que têm público, que Uhum. mantêm um público, mas aí entra questões políticas que não vejo função disso. Vamos acabar com aquela orquestra, com tal orquestra. Eu acho uma pena, sinceramente. Eu também acho. Eu tinha um amigo falecido já, é, que foi músico de orquestra a vida inteira e tal. E ele tinha uma visão bem tenebrosa, isso há bastante tempo, há Uhum. 20 e tantos anos, né, quase 30, que ele falava assim, olha, eu tenho a sensação que a orquestra sinfônica não acaba, como a gente estava falando, as coisas não acabam, elas mudam, né? Uhum. E ele falava assim, eu tenho a sensação que a orquestra sinfônica no futuro será como um museu, assim, cada país vai ter duas simbólicas, entendeu? Assim, né, É. assim, era a visão dele, eu nunca Sei, sei, concordei sei, totalmente, sei. mas assim, mas fazia um certo sentido, É. assim, de no futuro diminuir muito e ficar meio como uma coisa simbólica, né, de um momento da história, sabe? É. Embora a gente nunca tenha parado de escrever para ela e de produzir coisas novas Sim. para ela, né? Quem vive perto da orquestra sabe o que tem de coisa nova ali, né? Eu espero que a gente não chegue nesse Eu ponto. também espero que não. Você vê, eu acho que é uma postura que, como sociedade, a gente tem que pensar que as coisas não são necessariamente concorrentes. Né? Você não vai. A verba que tem para o hospital é uma verba específica, que não é Sim. a verba da Não, orquestra. e quer saber de uma coisa? Não vai fazer nem cosquinha no hospital É, o dinheiro da com orquestra. certeza. Mas mesmo dentro do campo da cultura, a gente ouve às vezes um discurso de que é uma coisa elitista, uma coisa isso, aquilo, e na verdade a gente tem que lutar como sociedade para você ter mais opções. Uhum. E não falar, não, isso aqui não presta, não queremos mais. Não, tem que ter orquestra, como também tem que ter o funk, tem que ter espaço para todo mundo. E aí, como trabalhadores da cultura, né, quem atua na cultura, a gente tem que brigar para que isso seja cada vez mais entendido como tem um papel social importante, a cultura, o acesso à cultura,
sabe? E não é específico da orquestra, né? A cultura em geral sofre um Sim. ataque nesse aspecto. Mas é alguma coisa extremamente importante e que nem a gente falou antes, relacionada a várias áreas. Se você for ver a importância o impacto da cultura na área da saúde é muito forte. Então, Não, a cultura, ela é transversal, ela conversa com todas as áreas, você sabe melhor que de qualquer uma forma ou de pessoa, né? outra. Como você foi De, secretário. de uma forma ou de outra, ela conversa com todas as áreas e ela interfere, não só conversa, ela interfere de alguma Sim. maneira nas outras áreas também. Porque se você pensar bem, aí sendo um pouquinho mais, pegando o termo na sua raiz mesmo, né? Cultura é toda a produção humana. Né? Sim. Tudo o que não é natureza é cultura, fomos nós que produzimos. Né? Hum. O que a gente chama de cultura, entre aspas, em nível governamental é arte, entretenimento, lazer, etc. Né? Mas esse é um recorte muito pequenininho da cultura. E se você não tem essa outra dimensão dela, você perde tudo que ela tem a oferecer nesses outros campos. Né? O que eu acho que atrapalha muito a cultura e outras coisas da nossa vida no presente também, é que a gente desenvolveu uma mentalidade muito utilitária. Sim. As coisas têm que ter uma razão e uma função imediata, porque a função existe, mas muitas vezes ela não é imediata. É muito individual também, como sociedade, né? Só o que serve para mim, um pouco também. Mas essa coisa do utilitarismo passa por tudo isso, porque quando se fala, por exemplo, a orquestra gasta muito, né, e é elitista, né, é porque assim, qual é a função dela? Ela tem que ter uma função agora, né? Ela tem que cumprir uma função imediata, senão não vale a pena gastar dinheiro. E não é assim, ela cumpre uma função, né, que se dá no médio e longo prazo, né, historicamente, se você olhar para trás, enfim, não é uma coisa que, olha, eu faço isso para ter esse resultado. Coisa que muitas vezes o mega show que você mencionou porque o mega show tem um resultado imediato, né? Assim, o cara quer ganhar voto, ele quer, né? Enfim, o nome, a avaliação política dele. Sim. E isso um mega show interfere direto e imediatamente. Né? Então ele tem o utilitarismo dele é mais claro do que o de uma orquestra sinfônica. Entendeu? Mas é importante que tenha mega shows também. Não tenho nada contra. Mas, eu estou só comentando assim, não, como é o entendo. raciocínio né, que move essas coisas. A mesma coisa, para que universidade, para que... Né? Enfim, aquelas nossas lutas diárias. Legal. Nós estamos caminhando um pouquinho já para o nosso fim, já perto do fim. E aí eu queria que você falasse rapidamente de uma coisa que você mencionou e a gente acabou não desenvolvendo, mas que eu acho muito legal, que é essa formação do quarteto de cordas. Né? Como está hoje o mundo do quarteto? Tudo bem, a gente conhece a tradição, né? Tudo que já foi escrito, né? É uma formação super importante. Mas como está sendo tratado o quarteto de cordas hoje? Tem uma produção de compositores, um volume grande de produção de coisas novas, de repertório, tudo? Tem, ele sempre foi o quarteto de cordas uma formação muito explorada na composição. Sim, então, uma das maiores. Os compositores, muitos entendem que tem um equilíbrio ali muito interessante, né? E tem mesmo. De vozes. Tem então, mesmo. sempre teve muita produção e continua. Tem esse interesse, tem gente escrevendo para o quarteto. Por algum motivo funciona muito bem. Né? Funciona muito bem. E além disso que você falou, ele tem uma unidade tímbrica que é muito interessante, que você não consegue, por exemplo, num quinteto de sopros. Porque no quinteto de sopros, cada instrumento é um mesmo, né? Isso. Então, assim, eles têm uma resposta de timbre individual, né? E no quarteto de cordas, o timbre é o mesmo, só que vai mudando a tessitura, né? Mas, por exemplo, um trio de cordas tem um repertório interessante, mas o quarteto funciona melhor, tem um equilíbrio ali melhor distribuído, né? Mas é um formato muito interessante, muito dinâmico em vários aspectos. O pessoal está escrevendo, tem muita coisa nova, interessante, muita coisa sendo gravada. Hoje em dia ficou tão fácil gravar, né? Então é bacana. Não, eu acho uma formação maravilhosa, assim, tanto para escrever quanto para ouvir, né? Eu sei que é carne de vaca, mas eu sou muito fã dos quartetos de Beethoven, os últimos. Sim, lá, sim. Aquilo lá marcou tanto a história da música, né? Para além do quarteto, né? E são tão difíceis de tocar.
eu percebo. Eu já toquei os últimos. E deu trabalho. É trabalho, né? Mas é tão bonito, tão bonito. Então, é muito legal. Bom, Adoniran, vamos então. Eu sempre peço, no final, para o nosso convidado, indicar alguma coisa para o nosso público, né? Pode ser um livro, um filme, um álbum, uma música, uma série de música, enfim, algo que você acha legal indicar do teu campo, das coisas que você trabalha, enfim, do que a gente falou, ou não, fica à vontade. Olha, eu aproveitando o gancho, os quartetos de Beethoven, né? Eles são muito interessantes, mas não só Beethoven. Eu tenho o hábito, eu mantive esse hábito de criança e que eu acho que é um hábito que está se perdendo um pouco, de ouvir muita música. Eu vejo assim, pelo menos nos alunos, eles chegam aqui na graduação não tendo tanto esse hábito. A gente tenta estimular, né? É importante escutar. Eu indicaria, assim, esses quartetos de Beethoven, por exemplo, são interessantes porque na série dos 16 quartetos, se você pega os primeiros, parece que é outro compositor, né? Você claramente tem 3 fases bem distintas e cada obra é um universo à parte, né? Então, acho que pode ser interessante isso, um exercício bacana. Muito legal. Olha, gente, quem aqui curtiu o papo do Adoniran, ele é professor do Departamento de Música da Unicamp, é orientador no programa de pós-graduação em música. Então, quem quiser trabalhar com ele, né, os contatos estão disponíveis no site do Estúdio de Artes da Unicamp. Quem quiser estudar com ele, né, pode se inscrever na seleção de pós-graduação, mestrado e doutorado, né? Se você for mais jovem e estiver querendo fazer uma graduação, ele é professor de violino, e você pode fazer o curso de violino da graduação da Unicamp também com ele. Enfim, quem quiser o contato está lá, o e-mail dele está à disposição de todo mundo. E, Adoniran, mais uma vez te agradecer, foi um prazer ter você aqui, papo gostoso, tranquilo. Eu que agradeço o convite, foi muito, muito legal. E eu aguardo vocês todos no próximo episódio do iArtCast.